Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos textos que mais me impressionam no Novo Testamento é o encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos, e que está registrado no capítulo 3 do Evangelho de João. Nós não sabemos muitas coisas a respeito de quem era Nicodemos, mas o texto nos informa algo que pode nos ajudar a construir uma ideia desse personagem. A primeira coisa que o texto nos diz é que ele era fariseu. Ele fazia parte dessa seita judaica extremamente zelosa, cuidadosa dos mandamentos. A palavra fariseu ganhou um sentido pejorativo em nossos dias, mas no tempo do Novo Testamento não tinha esse significado. Quando alguém se apresentava como fariseu, era uma das seitas mais populares daquela época e que tinha a ver com o zelo extremado, a observância cuidadosa de todos os mandamentos. Então, os saduceus, diferentemente dos essênios, que eram vistos como pessoas excêntricas, que viviam fora das cidades, ou diferentemente dos herodianos, que estavam mais ligados à corte, e diferente dos saduceus, que estavam ligados ao templo, ao governo das coisas, eram frequentemente sacerdotes na gestão do templo. Os fariseus, eles estavam mais perto do povo, e aquela espiritualidade rigorosa, legalista, sempre teve um apelo muito grande para a população. É verdade que os fariseus, eles assumiram uma postura antagônica a Jesus, justamente porque Jesus não estava apegado, não era uma pessoa apegada às normas, regras e leis como eles. Jesus aparentemente segue uma linha de vida que tem, por um lado, um sinal de uma influência dos essênios. Ele tem contato com zelotes, que era um grupo mais radical, um grupo que contestava e tinha por objetivo a luta contra as forças romanas de ocupação no Estado de Israel. Assim, Jesus era um homem diferente, com esses traços que causavam alguma dificuldade para os fariseus. Por isso, a grande maioria dos fariseus não se identificava com o ensino de Jesus. Contudo, esse homem chamado Nicodemos encontrou uma identificação, ouviu o ensino de Jesus, quis saber mais. A segunda coisa que nós sabemos acerca dele é que ele era uma pessoa preocupada com a sua própria reputação, porque ele foi ter com Jesus à noite, e naquele tempo não era costume das pessoas andarem à noite. As ruas não eram iluminadas como a gente tem hoje, as casas não viviam acesas com candeeiros, gastando azeite, claro que não. À noite as pessoas se recolhiam muito cedo, iam dormir mais ou menos quando anoitecia, e pouco tempo depois tudo cessava na cidade. E é justamente nesse contexto, para fugir dos olhares, das opiniões de outros, que Nicodemos procura ter com Jesus à noite. Esse detalhe dele ter ido à noite não é de só menos importância, como alguém pode pensar. Tanto que João, quando o menciona lá no final do seu evangelho, diz que ele que foi levar, depois da morte de Cristo, elementos para o embalsamamento do corpo, ele é identificado com Nicodemos, aquele indivíduo que esteve à noite com Jesus. Então, essa pessoa. E quando ele chega à presença de Jesus, ele vem de modo protocolar. Ele vai fazer um elogio a Jesus. Ele vai fazer uma palavra extremamente cortês a Jesus. Eu gostaria de ler as palavras que Nicodemos utiliza. Ele diz assim, versículo 2 do capítulo 3 do Evangelho de João. Rabi, palavra que significa mestre. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ora, essas palavras são elogiosas, reconhece Jesus e a sua autoridade de rabi, ou de mestre, por causa dos sinais e prodígios que Jesus operava. Só que Jesus vai direto ao ponto. Jesus olha para Nicodemos e percebe qual é o drama dele, qual é a dificuldade dele. Eu acredito que Jesus se enterneceu
por Nicodemos. E Jesus vai direto ao ponto. Ele no versículo 3 diz: em verdade te digo, disse Jesus a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou meio baratinado. Baratinado porque de onde veio essa conversa sobre nascer de novo? De onde surgiu esse tema? E por que essa questão de ver o reino de Deus? Nicodemos era uma pessoa da religião. Como assim ele estaria desconectado do reino de Deus? A resposta é sim. E por que nascer de novo? Jesus fala se alguém não nascer de novo, de modo impessoal, mas depois que Nicodemos levanta algumas questões, como por exemplo, como pode um homem nascer sendo velho? Jesus disse assim: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E ele estava agora dizendo diretamente a Nicodemos que ele precisava de uma experiência de novo nascimento. Por que Nicodemos precisava de uma experiência de novo nascimento e o que vem a ser isso? E o que é que isso pode ajudar você a compreender agora? Nicodemos tinha sido formado num padrão e numa cultura que o impedia de discernir no ensino de Jesus os verdadeiros sinais do reino de Deus. Os verdadeiros sinais do reino de Deus não eram prodígios que Jesus fazia, as curas e milagres que ele fazia. Os verdadeiros sinais do reino de Deus era o amor que ele pregava, a misericórdia que ele ensinava, a graça que ele exprimia em cada palavra. Mas Nicodemos não conseguia perceber isso porque a cultura e o padrão dele tinha sido formado de tal maneira que um indivíduo mostrava a sua espiritualidade de duas formas. Ou através de uma vida ascética, o que Jesus não tinha, uma vez que gostava de jantares, tomava vinho, comia pão na casa de publicanos e pecadores. Então Jesus não se enquadra no modelo ascético de Nicodemos. E a outra forma de manifestar a sua piedade seria através dos sinais. E era só nisso que Nicodemos conseguia pensar naquele momento. Jesus disse: Nicodemos, com esses parâmetros, tu nunca verás o reino de Deus. Nasce de novo, quebra tudo isso, e então tu verás que o reino de Deus está nos lugares mais insuspeitos. E aí Jesus, como sempre, praticamente faz poesia. Ele diz no versículo 8: o vento, lembra que a palavra vento aqui é pneuma, a mesma palavra para espírito, sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde o espírito vem, nem para onde o espírito vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do espírito é espírito. Deixa eu te fazer um convite simples no dia de hoje. Procura pensar se você não tem sofrido demais por causa de padrões rígidos que você estabeleceu para si mesmo e para os outros. Talvez você esteja bitolado com modelos de piedade que nada tem a ver com o ensino e com a vida de Jesus. Percebe que o Espírito de Deus sopra onde quer. Assim como o vento, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o Espírito de Deus age através de todas as pessoas e de qualquer pessoa, de crianças, de idosos, de pessoas de religião completamente diferente da tua. O Espírito de Deus pode estar ali, querendo falar contigo e querendo te ensinar verdades. Nasce de novo, quebre isso, para que você possa ver o reino de Deus, que já está aqui entre nós, mas você não tem percebido. Vamos orar? Ó Deus eterno, muito obrigado por seres assim leve e livre como o vento. Ensina-nos a sermos nascidos do Espírito, para sermos assim também, em nome daquele que foi sempre livre e verdadeiro, Jesus de Nazaré. Amém.